Boa noite, tudo bem? Como é que vamos? Hoje, dia 29 de outubro de 2015. Está acabando o ano, né? Entra ano, sai ano, vai indo. A gente nasce, cresce, envelhece, morre, nasce de novo, cresce, envelhece, morre, nasce de novo. Essa é a vida. Esse é o mecanismo, é o ciclo da vida. Então eu digo o seguinte para os meus amigos: se você nasceu no Brasil, procura saber as leis brasileiras e vai se adaptar às leis brasileiras. Se você nasceu num país muçulmano, procura verificar as leis muçulmanas, se adapta à lei muçulmana. Se está nos Estados Unidos, é por aí afora. Então cada país tem suas leis, né? A lei da consciência é aquela consciência que nós temos. Criamos nossa própria lei dentro da nossa consciência e obedecemos os locais, os ambientes de outras localidades. É quando a situação eventualmente, geralmente as leis todas são todas erradas, né? Então tem que se fazer alguma coisa dentro da paz, da harmonia e da tranquilidade para haver mudança. Todas as mudanças que houveram no mundo de formas violentas não sobreviveram a coisa nenhuma. Todas as situações ditatoriais no mundo também não sobreviveram. Hoje em dia se diz que tem democracia, mas democracia parece mais democracia interesseira, para defender grupos, defender os interesses. Mas isso é assim mesmo, vai fazer o quê? A ignorância domina o mundo, né? Você pode ser o maior intelectual, você pode ser o maior cientista do mundo, você pode ser o maior médico, mas se você não conhecer a si mesmo, você não passa de uma criatura ignorante. Ignorante no sentido de ignorar a realidade da vida. Se você não se conhece a si mesmo, o que adianta tanto conhecimento? Então você pega uma pessoa, eventualmente, que trabalha na lavoura, ela tem muito mais sensibilidade e muito mais conhecimento da vida espiritual do que propriamente muitos intelectuais que estão aí espalhados, dando ordem, mandando e desmandando, né? Não é bom mandar nos outros, né? Ficar pisoteando, né? Para dizer que você é importante. Eita, importante, tem importante que não acaba mais, né? Está cheio de pessoas importantes no mundo, tudo doente. Sono tutti malati, ha capito? Sono tutti pazzi. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte: nós precisamos trabalhar dentro da espiritualidade e nos mantermos dentro de uma conduta criada por cada um de nós. Nós, quando viemos a este planeta, nós já temos algo traçado. Se nós ficarmos com a mente ligada ao infinito, imaginando o infinito, aquilo que nós projetamos, eles vão nos intuindo e aos poucos nós vamos cumprindo com as nossas missões. Que nós temos diversas missões, né? Tem alguns que acham que não tem nenhuma, então esse é o problema deles, né? É entregar para Deus, Deus que faz tudo por mim. Muito bem. Então eu vou te contar uma história de um prédio uma vez pegou fogo, né? E tinha um religioso lá em cima, lá no terraço, que acreditava em Deus tanto, que Deus ia salvar ele de tudo quanto é forma. Então tinha umas pessoas que estavam descendo pela corda, então falaram, vamos descer junto. Daí ele falou, não, eu vou ficar aqui esperando, Deus vai me salvar. Então ele ficou lá. Aí teve outra oportunidade dele poder escorrer, ou se descer por uma outra escada de emergência, ficou lá porque Deus ia salvá-lo. E por último, o bombeiro chegou lá em cima e tentou pegá-lo. Ele, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Então ele ficou lá, então acabou morrendo queimado, né? Aí depois que ele morreu, aí chegou na frente de Deus e falou, eu sempre rezei para você, você pensei que você ia me buscar, e você não foi me buscar, como é que fica essa situação? Isso é coisa que não se faz. Eu acreditei tanto em você que você é Deus. Então Deus falou, eu te mandei fulano, ciclano e beltrano, por último te mandei o bombeiro, e você não quis. Então, portanto, Deus age de muitas formas. Ele abre nossas portas, quando se fecha algumas portas, ele abre outras. Só que a pessoa está muito preocupada com aquela porta que se fechou lá atrás. Você também, você está muito preocupado. Eu estou sabendo de você, que tem umas portas lá fechadas, está aí preocupado ainda. Eu estou sabendo de você, tá? Esquece essa porta que está fechada, olha na sua frente que tem muitas portas que estão se abrindo. Tá bom? Tem muitas. Eu também pensava assim, está pensando que eu também não tive esse tipo de coisa que me preocupava muito, mas tanta burdoada de levar na vida, você começa a enxergar as coisas de forma diferente, começa a ir nas portas que estão se abrindo. Esquece a porta que se fechou. Né? Eu, quando tinha 45 anos, eu acreditava que todo casamento devia ser para a eternidade. É isso que me ensinaram, é isso que eu também acreditava. Só que, por carga d'água, a minha eleita
que fiquei 20 anos, achou que não devia estar mais, porque era uma pessoa muito grosseira, ignorante, estava procurando a espiritualidade, ela não estava afim disso, né? Era outro caminho, então ela me chutou, não, eu vou para o caminho, tá bom. Então ela foi para um lado e fui para o outro, né? Naquela época eu tinha 2 filhos, 2 filhas, né? Hoje eu tenho 7, tá? Então veja a vantagem. Se tivesse ficado com aquela primeira, tinha 2 filhas só e pronto, já estaria um veio desengonçado aqui, caindo uns pedaços, tenho certeza que se tivesse ficado nesse caminho, já estava com a maioria, até no entanto, sofri, claro que você sofre, quando você recebe choque, que você tem uma crença na sua mente, que a coisa tem que ser assim, e depois a vida te mostra que não é assim, que é diferente, que existe mudança, existem coisas que são inevitáveis, e tem que acontecer. Eu não estou dizendo para ninguém estar se separando, está pelo contrário, eu aconselho as pessoas que puderem se harmonizar, porque não tinham os conhecimentos que eu tenho hoje, né? Mas de qualquer forma, as pessoas precisam entender que a força criadora trabalha intensamente para nos mostrar os caminhos que nós mesmos traçamos. Mas nós rejeitamos tudo isso. Então nós temos a oportunidade, às vezes, de dizer o seguinte: eu quero ter uma família, vou pedir uma família para Deus, né? Deus não vai te dar família. Quem vai te dar família é você vai organizar a família. Você vai desenvolver na família o amor. Então, esse é o caminho que Deus está te mostrando, que você vai desenvolver qualidade junto à família, junto aos filhos, etc. Então, Deus não te dá aquilo que você tem que fazer, você faz e Deus te passa aquilo que você tem que desenvolver. Hoje eu estou falando muito em Deus, mas geralmente eu falo astral superior. Mas para me comunicar, de vez em quando a gente precisa falar o linguajar do povo que está acostumado. Se você começar a falar aqui astral superior, etc., o tempo todo, as pessoas não entendem. Vai até achar que eu sou ateu, ou à toa, né? Porque não acredito em Deus, não acredito em Cristo, essa coisa toda. Eu acredito nos mecanismos da vida. Quando você fala em vida, está se falando em Deus, tá? A palavra vida é força universal, força cósmica, é vida, tá? Então é Deus, como quiser. Então quando você diz, Deus, eu quero ter paciência, então Deus não vai te dar paciência para você. Ele vai te dar os meios para você desenvolver a sua paciência. Ele te dá os meios. Então ele te dá aqueles filhos levantar breca, que vão te ficar até azucrinando, revoltados, irritados. Então você tem que desenvolver a paciência. Então muitas vezes a pessoa fala, mas não é esse filho que eu queria. Já pensou se eu tivesse 7 filhas, todas pensando igual? Que chatice. Eu tenho 7 filhas, cada uma pensando diferente. Cada uma agindo diferente. Então a gente exercita a paciência e o entendimento. De vez em quando eu pego alguma das filhas aí e começo a testar a paciência delas, para chegar ao limite. Aí eu vou ficar azucrinando, falando coisas e tal, e daqui a pouco ela se estoura, né? Falei, pronto, já estou no limite. Esse é o seu limite. Você já chegou no descontrole. Eu fiz de propositalmente. Não, pai, você fez isso. Eu faço de propósito, sim. Porque eu tenho que testar até onde vai o domínio. E depois eu mostro para ela que poderia aguentar até mais. Porque aquilo foi feito apenas como um teste. Esse teste que às vezes eu faço, elas vão encontrar isso lá fora. Com outras pessoas. E com outras pessoas o teste é verdadeiro, não é brincadeira não. Então a pessoa tem que se preparar para a vida. Então quando você eventualmente quer desenvolver a paz dentro de você mesmo, você vai desenvolver a paz dentro de você mesmo, porque a força universal, Deus, vai te dar os meios para você desenvolver essa paz. Vai te dar os meios para ver se você é capaz de desenvolver a paz. Então ele vai te dar muitas atribulações na vida para você desenvolver esse tal da paz que você quer desenvolver. Porque se você quer a paz, você está tudo em paz, você não desenvolve a paz. Você não aprende como é que é isso. Entendeu como é que é? Então Deus nos dá os meios necessários para nós desenvolvermos as nossas qualidades psíquicas e espirituais. Certo? Se nós viemos neste planeta com defeitos, somos seres defeituosos, então para corrigir e melhorar os nossos defeitos, nós devemos encontrar barreiras e problemas no mundo. E com essas barreiras que nós muitas vezes encaramos, que não devia ser assim. Então, se não fosse assim, nós não aprenderíamos. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando conhecimento. Estou passando informações que eu aprendi, verifiquei, ajudo as pessoas. Esse é o trabalho. Então, essa é a maneira de você dizer, eu estou com Deus. Né? Você, a partir do momento que você está agindo de forma, ele vai te dando os meios.
Aí eu verifiquei no mundo que tinha tanta situação, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Então a inteligência cósmica foi me dando os meios, como que eu poderia desenvolver essa missão, esses pensamentos que eu tinha. Né? Ele não me deu, esse trabalho que está fazendo sou eu, mas ele está me dando os meios para eu desenvolver essa chama que está dentro de mim, e passar esses conhecimentos tão benéficos para toda a humanidade. Então, portanto, os meus amigos, vamos pensar o seguinte: nós temos dentro do nosso corpo físico células benéficas e temos células cancerígenas. Células que transmitem doenças, desenvolvem doenças, e células que nos dão saúde. Dependendo do que você alimentar, quais as células que você está alimentando, o que você está ingerindo no seu corpo físico, você vai adquirir doenças ou saúde. Se você alimentar as células que são as benéficas, você vai ter saúde, né? Uma hora tem que morrer, claro que tem que morrer. Eu também, qualquer doença, eu vou embora, né? Mas se você se estiver desenvolvendo, se alimentando de uma forma consciente, você está jogando dentro de você, dentro da sua máquina, um combustível que vai te trazer saúde ou doença. Qual aquilo que você escolhe para fazer? Se eu lhe dizer que tal alimento vai lhe trazer isso, você pararia? Não vai parar não. Não para por quê? Porque você está tão viciado nesse alimento que você tem que ter outros meios e outros mecanismos para te chegar a isso. Você pensa que eu cheguei a fazer certas coisas na vida de uma hora para outra? Enxerguei, eu vi, mas fui aos poucos. Então, a nossa mente é uma reeducação permanente. Nós precisamos reeducar a nossa mente em todos os momentos, todos os minutos. E aí nós exercitamos a força de vontade e o controle e o domínio de si mesmo. Quando você exercita isso, você começa a ingerir no seu corpo físico aquilo que te traz saúde. Se você não exercitar isso, então, portanto, aquilo que tiver de ruim aqui no mundo, Deus está te dando. Então, está te dando escolha para você ingerir aquilo que vai te trazer doença ou aquilo que vai te trazer saúde. Então, Ele está te dando os meios para você exercitar a sua força de vontade, o seu raciocínio, a sua inteligência, o seu domínio. Então, todas são ferramentas que estão adormecidas na maioria das pessoas. Isso tem que ser exercitado diariamente, todos os momentos. Então, se você passa a ingerir, por exemplo, mundialmente falando, já está comprovado que o açúcar branco é o maior veneno, é o maior dopador da sociedade humana. Mas ele é gostoso, né? Como é que tu vai ficar sem uma coisa tão gostosa? Mas tem outras coisas que são mais gostosas do que isso, né? Quer que eu te falo? Não te falo, não. Você vai. Procura você, vai se imaginando. Você é dopado usando o açúcar branco, você fica dopado. Você fica sem energia para raciocinar, para pensar, etc. Então você vai, eu estou me livrando. Falta 10%. E vou mantendo o equilíbrio, porque se ele tirar os 10%, já como é que fica em casa, né? Acaba apanhando. A minha mulher ainda é judoca, estou ferrado, né? Então é preciso você ficar no meio termo, vai equilibrado, vai diminuindo aos poucos. Você em qualquer lugar que você vai ver uma loja de doces, aqueles doces bonitos, você já fica endoidado, né? Porque você já está dopado e eu não, para mim não me incomoda, pode ver o que for. Né? Tem coisas na vida que a gente não abre mão, tá? Mas tem coisas que a gente pode controlar, pode dominar, que são prejudiciais. Então tudo aquilo que é prejudicial se torna vício. Se tornando vício, você acaba tendo de ser uma série de problemas. Problemas. Uma palavra difícil. Por que você ingerir no seu corpo físico alimentos que te vão deixar doente? Né? Os médicos não falam para você. Eu nunca encontrei um médico na minha vida, quando eu fui algumas vezes nos médicos, quase que me ferraram, quase que eles me aleijaram. Tá? E hoje, quando eu vejo consultório, eu vejo hospital, eu dou uma volta, gasto mais gasolina, mas nem passo perto. Aí eu pretendo, continuo sendo um médico de mim mesmo. Você pode fazer o mesmo, por que não? O que eu tenho mais do que você? Nada. Apenas reeducar a mente.
Então os médicos não falam para você, eu estou com uma dor aqui no braço, vamos ver. Você está uma luxação que está não sei, mas de onde que veio? Não sei, pode ter sido por isso. Não te fala nada. O médico não fala nunca. Primeira coisa que o médico não está preparado em questão de corpos físicos, como é que ele funciona. Não está preparado para a parte da mente. Então os médicos, da maioria deles, são médicos pela metade. Porque quando você vai cuidar de um ser humano, você tem que primeiro ver a parte emocional do ser humano. E aí você vai trabalhar, porque na parte emocional que está o problema. Tá? O problema não está no corpo físico, está na parte emocional. É na parte emocional que se fala, pode ser alma, pode ser espírito, pode ser a energia que você quiser, dá o nome que você quiser. Não tem nenhum preconceito com o nome que você quiser dar para você mesmo. Tá? Mas é uma força em evolução. Tá? Essa força é uma partícula dessa inteligência cósmica, que ela está parcelada neste planeta e em outros planetas, que são bilhões e bilhões, incontáveis, né? E ninguém é igual a ninguém. Nós temos as qualidades inerentes ao espírito, à alma, que é pensamento, livre-arbítrio, raciocínio, força de vontade, consciência, sexto sentido, que é a mediunidade que a pessoa não sabe. Quando fala em mediunidade, os caras pensam que é espírita. Não tem nada a ver com espírita, porque eu rejeito tudo, tá? Eu rejeito todas as religiões do mundo, todas, inclusive o espiritismo, tá? Porque o espiritismo deveria ser uma ciência, e não é. Fica com essas práticas evangélicas, essas outras coisas, fizeram uma mistura, fizeram disso mais uma religião, tá? Se vocês quiserem estudar sobre o assunto, pode ver que o próprio Allan Kardec já falou que não deve ser levado a sério as comunicações dos espíritos. E, portanto, não deve ser levado a sério essas psicografias que estão inventadas no mundo. Dentro dos livros, tem gente ficando ricos, vendendo livro com psicografia, que o espírito falou, que não falou. Mas o espírito tomar da vida dele depois do corpo, eu sou outras dimensões, fica enchendo o saco aqui no mundo, dando comunicações impróprias, deixando as pessoas mais doentes que elas estão. Tá? Então, portanto, comigo, aqui é ciência, tá? Aqui não tem sobrenatural, não tem misticismo, não tem fantasia, não tem filosofia. Aqui o objetivo é claro e direto. 2, 2 é 4, 1 é 5 não. Não estou aqui para discutir com o demente, que tendo a mostrar que 2, 2 é 5, que não é 4. Está cheio de chau por aí. E eles provam. Eles provam que 2, 2 não é mais 4 que 5, porque na moda deles eles provam tudo, né? Então, por que o ser humano alimenta o corpo físico de forma errada para ficar doente? Para ficar obeso, especialmente. E quando ando na rua eu fico abismado. Por mais controle que eu tenha, eu fico indignado pelas pessoas, pela população que está tudo doente. As pessoas são tudo obesas, tudo com problema, tudo meio alocado e correndo lá, não sabe nem por que está correndo, não sabe nem por que está andando. Isso é triste. Encontrar gente jogada na rua. Como é que um ser humano, um governador de um estado que não é São Paulo, consegue viver com essa imundícia, que aqui é um país, um estado riquíssimo, com poucos investimentos, poderia se cuidar dessas pessoas que estão na rua jogadas de uma forma ou de outra, mesmo os viciados no crack, etc. Quem jogou, quem deu esse tipo de coisa para essas pessoas? Como é que elas chegaram a isso? Então, isso são coisas que têm que ser resolvidas pela parte governamental. A sociedade tem que lutar para a vida, ter família, etc. Pode fazer muito pouco. O governo poderia resolver, porque eles nos tomam dinheiro toda hora. Eles nos vendem veneno, né? O governo permite que nos venda Coca-Cola, Guaraná, essa porcaria toda, que são tudo veneno, arrecada dinheiro, e esse dinheiro não retorna para a população, para aquelas pessoas que realmente precisam. Tem pessoas que estão na rua jogadas, não tem o que comer. Mas como é que você vai não, porque ele está pagando em outras vidas. Tudo bem, mas eu não estou aqui para discutir que está pagando em outra vida, não interessa. É um ser humano que poderia se resolver, porque ele veio ao mundo para evoluir, não veio ao mundo para ficar aí numa miséria, numa situação. As religiões fazem o quê? Você quer saber de uma coisa? As pessoas doentes de verdade, as pessoas que têm defeito físico, nem deixam entrar nas religiões, tá? Eles nem deixam entrar lá dentro. Aquela conversa que eles estão curando, tudo conversa para boi dormir, é conversa que estão pagando as pessoas para dizer que se curaram, tá? O negócio é gravíssimo. Eles são um bando de estelionatários. Estelionatários. Artigo 171 do Código de Processo Penal. Tá bom?
Eu também estudo um pouco de advocacia, já sei muito bem a coisa aí. Então está aí. E as pessoas se deixam enganar e vai tocando. Agora, para mim, não precisa de religião, porque o que eu implantei aqui nesse planeta é acabar com as religiões. Você não precisa de templo, não precisa ir no lugar para rezar, você reza na sua casa. Porque esta limpeza psíquica que eu aconselho, que eu oriento, é o templo da sua própria casa, no seu trabalho, para você limpar o ambiente. Você está na sua volta, está cheio de alma, de espíritos inferiores, almas viciadas, almas penadas, almas que foram criminosas, estão na sua volta, sugando a sua vida anímica. E você diz amém, que você não sabe. Não, tem que ajudar o nosso irmão. No meu trabalho, nesse trabalho, não é meu trabalho, eu falo meu trabalho, mas o trabalho do astral superior, você vê, o astral superior vem em outros mundos, onde tudo é tranquilidade, ficam conosco nesses momentos, nesse mundo tão pesado. Eles ficam aqui o tempo todo, durante a corrente que está formada, está aqui, está na sua casa, em todo lugar. Por quê? Isso se chama amor pela sociedade. Eles vão fazendo aquela limpeza, deixando aquele ambiente benéfico. Então é preciso não brincar com coisas sérias. É preciso alimentar o corpo físico com alimentação apropriada. Você não precisa de uma hora para outra dizer, não, eu largo, eu começo. Não precisa fazer isso, vai aos poucos. Começa aos poucos você se reeducando. Se reeducando na alimentação, aquilo que você passa a ingerir. Se você tem determinadas doenças, faça a limpeza psíquica diariamente. Começa a mudar hábitos e costumes. Não fica só pensando, não, vou comer agora, eu só vou comer só alface, eu sou fruta, eu sou verdura. Não é isso. Não é isso que você tem que fazer. Tem que fazer isso e mais alguma coisa. Tá? Eu não tenho que fazer nada com fanatismo. Você tem que aos poucos ir substituindo aquela alimentação que está alimentando a célula cancerígena que estão te levando a uma morte prematura, estão te deixando numa situação desesperadora. E depois a pessoa recorre a Deus, não sabe, Deus está me castigando. Veja bem, Deus não castiga ninguém, tá? Tira isso da mente, não existe isso. Não porque o karma, tira esse negócio de karma. Porque essas porcarias que foram inventadas pelas pessoas para dar desculpa, você tem que cumprir com os seus deveres, mas não precisa sofrer para isso. Você tem que ser uma pessoa ativa, fazer o bem. Ser uma pessoa que tem que produzir, ser útil dentro de uma sociedade, não precisa estar sofrendo. Por que você aceita uma doença? Que tem que ser aquela doença porque isso é inexorável, que não pode, que tem que ser isso mesmo. Quem pôs isso na sua cabeça? Mude a sua cabeça. Também mude de endereço se quiser também. Pode até mudar de endereço, talvez o lugar que você está um inferno, está um vizinho alhado, a família, tudo atrás. Até tem que mudar de residência até para você sair do bando de idiotas às vezes que estão do seu lado. Que não deixa você progredir para nada. Você quer fazer uma coisa, o outro não pode. Você não tem capacidade para isso. Você não sabe o quê? Os pais geralmente sabem tudo, né? Os pais sabem tudo porque são mais velhos, são mais idosos, sabem. A criança é muito mais inteligente que os pais. É aquela hoje, não vai fazer isso. Não porque eu tenho experiência, porque eu já estou vivendo aí. Deixa as pessoas viver a vida, pô. É preciso mudar muita coisa. Mas é feito tudo isso com calma. Eu não estou aqui com vocês. Como é que eu aprendi tudo isso? Como é que eu fui aprendendo todas essas coisas para dizer isso para vocês? O astral superior jamais nos abandona. Nós que o abandonamos. Devido aos nossos pensamentos impróprios, o nosso pensamento é como se fosse um rádio. Você está numa estação, você está ligado numa estação, você não gosta de estar se passando, você muda para outra. Então o nosso pensamento é isso. Você tem que educar o pensamento. Não fica jogando tudo para Deus, que Deus que vai resolver, que Deus não vai resolver nada. Deus vai te dar os meios para você resolver sua vida. Ele vai te dar os meios. Se você procurar os meios, se você ficar inerte e não procurar, não vai te dar nada. Você vai continuar. Se você está ganhando um salário mínimo e está contente com isso, para que ele vai te dar mais alguma coisa? Mas se você está ganhando um salário mínimo e quiser ganhar 2, põe na sua mente isso. Você vai ter os meios, Deus vai te dar os meios para você ganhar mais. Tá? Depende do seu esforço. Então vamos ter que mudar esse linguajar, esse posicionamento perante a inteligência cósmica. Esse negócio de filosofar é muito bom. Se vocês quiserem, acho que um dia eu vou fazer um programa só de ficar filosofando aqui, tá? Porque filosofar é muito fácil fazer. Você vai só, como
bonito, como ele fala bonito, tantas palavras bonitas, tá cheio dessa coisa toda. Resolveu alguma coisa? Resolve alguma coisa? Os políticos resolvem o problema para eles. Eles falam bonito, fazem uma engasopação danada, enrolam tudo e fica por isso mesmo. E o bolso dele vai ficando cada vez mais estufado, né? Então, meus amigos, o negócio é bem diferente. Nós não viemos ao mundo para ser doente. Não viemos ao mundo para ficar doente por causa de karma. Não viemos ao mundo para ficar doente por causa de pecado. Isso é tudo coisa inventada pelas religiões, tá? Que nós precisamos resgatar os erros do passado, a falta, isso sim. Mas isso não se resgata com o sofrimento, com as agruras da vida e com doença. Você pode eventualmente ficar doente de determinadas epidemias, de determinada localidade, devido à insalubridade, uma série de coisas, mas de uma certa forma, de uma forma geral, todas as doenças são psíquicas. Porque as doenças estão parceladas no mundo todo. É como isso é feito. É feito através dos espíritos do nosso inferior que estão mortos. Eu me lembro de uma época, de uma passagem, na Argentina tinha uma epidemia. Essa epidemia era provocada por ordem psíquica, ordem espiritual. Então Luiz de Mato, fundador do Racionalismo Cristão, em 1910, ele falou o seguinte: não adianta vacinar as pessoas porque eles trazem as doenças pelo pensamento. Os brasileiros, quando se ligarem às pessoas doentes lá em Buenos Aires, na Argentina, eles trazem a doença pelo pensamento. Não adianta ficar vacinando, cuidar dos aeroportos, essa coisa toda. Vem pelo pensamento. Então, isso é a realidade. Se você que está me ouvindo agora pela primeira vez, eventualmente, saiba que o seu pensamento é uma força tão poderosa, inimaginável. Aonde você pensar, o seu pensamento vai lá e traz para você tudo que estiver lá. Dificilmente você vai encontrar um lugar para se direcionar com seus pensamentos que tenha coisas boas, tá? Dificilmente. Só tem tranqueira. Então tome cuidado com o que você está pensando. Agora, se você conseguir um domínio total sobre os seus pensamentos, que você conseguir criar uma auréola branca em sua volta, uma permanência total, sempre com o astral superior, você indiretamente está sendo protegido por essa auréola branca, por essa cor branca. É a luz da lâmpada acesa que eu digo para expandir as trevas da ignorância, para expandir as almas das trevas. Então, meus amigos, eu já acabei me deleitando mais, já está no horário, vamos fazer as radiações. Essas radiações você faz de manhã e de noite, durante 5 minutos. Faz primeiro a radiação número 1, que ela é maior, e depois repete a pequenininha durante 5 minutos, igual nós fazemos aqui. Aquelas pessoas que estão começando pelas primeiras vezes vão encontrar dificuldades, então façam 10 minutos. Faz de manhã e de noite. E durante o dia também, se quiser mais alguma vez, mas também não faz isso por fanatismo, tá? E procure mudar hábitos e costumes. Fiscalizar o pensamento, se reeducar nos pensamentos. Tem muita coisa que envolve que se torna vício, que a pessoa pensa que não é. Muita coisa se torna vício. Tem coisas naturais na nossa vida e devido ao excesso se torna vício. Você pode comer um doce de vez em quando, uma vez por semana, mas você come toda hora, come de manhã, come de noite. Você come uma comida boa, daqui a pouco você vai lá como doce. Sobremesa, né? Fui criado a sobremesa. Sobremesa não tem que comer mais nada. A partir do momento que você acabar a comida, não tem que comer mais nada. Você vai pôr doce, comida doce em cima de outra, como é que vai ficar a digestão? Aí depois você fica bufando, fica com a barriga estufada, como é que fica? Então é isso, meus amigos. Está tudo errado, está tudo errado. Está tudo errado. Vamos aos poucos aprendendo, tá bom? Então na próxima terça-feira estaremos aqui. Tá? Pode ter certeza que estarei aqui na próxima terça-feira fazendo o programa. Eu estou esperando você também. O que está esperando para fazer num outro dia? Você pode fazer na segunda, pode fazer no domingo, você escolhe um horário. É muito fácil isso aqui. Mas se preparando, eu me preparei não sei quantos anos lá, fui estudando, me preparando, lendo, não tem problema. Mas só o fato de fazer a limpeza já é o suficiente, tá bom? Então, relaxe. Este é o momento que o astral superior vai limpando o ambiente e vai levando embora para o espaço superior essas almas que estão atrapalhando as pessoas devido à ignorância de ordem espiritual. Porque essas almas, não que sejam prejudiciais, que sejam assassinos, criminosos e tal, mas eles também são vítimas do seu próprio procedimento, são vítimas de uma sociedade que eles viveram totalmente impregnadas em misticismo. Então, portanto, meus amigos, a ciência
a espiritualidade está acima de tudo. Deixa comigo, vamos em frente, vamos fazer as radiações e depois na próxima terça-feira estaremos aqui. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Que tenham todos um bom fim de semana, e um sono reparador, e até a próxima terça-feira. Namastê.